gosta de tomar café, uma depois não, tem que tomar café junto. E eu faço café, eu fico esperando ela levantar. Quando ela faz café primeiro, ela fica me gritando para eu levantar. Eu sou o contrário, eu faço café e deixo ela deitada dormindo. Aí depois ela fica brigando comigo. Por que não me acordou? Mas eu fico com pena, né? Tá cansado, vai dormir. Mas eu espero. E quando ela levanta, a gente vai tomar café. Pois é, depois do café, nós fomos para o nosso escritóriozinho e ficamos por volta de 9 horas da manhã até as 22 horas estudando. Aí você pergunta, você estudou sobre o que, pastor? Sobre o que você vai pregar hoje? Não. Ué, então você passou o dia todo estudando, mas não é sobre o que você vai pregar? Não. Eu poderia falar nessa manhã sobre Jeremias até o capítulo 7, porque foi tudo que eu estudei, do capítulo 1 ao 7. Mas quando eu chego aqui, eu pergunto, Deus, o Senhor quer falar sobre o quê? E aí Ele fala para mim, fala para a minha igreja, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aí eu vejo o Kaique trazendo uma palavra e eu vejo ele confirmando a palavra. Deus usando ele para confirmar a palavra. Então, quando eu olho para esse texto e eu percebo que João, o evangelista, vai nos revelar que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso aqui é para chamar a nossa atenção. Porque o contexto de João, dentro dessa apresentação, ele está se referindo não só aos jovens, mas ele está focando os jovens. E está colocando literalmente dentro dessa realidade toda a igreja quando ele chama todo mundo de filhinhos. É bem verdade que João, dentro do seu contexto histórico, foi aquele que reclinou sua cabeça sobre os ombros de Jesus. Esse mesmo Jesus, ele vai receber uma promessa, que Jesus vai dizer para ele, você vai ficar velho, João, e você não vai morrer. Isso acabou se tornando na vida de João o mito, na lenda, o imortal. Esse João que leva esse mito, essa lenda de imortalidade, foi porque Jesus disse para ele que ele ia ficar velho. Tentaram acabar com a vida de João, como acabaram com a vida de outros discípulos. João, ele atravessa o tempo, e no auge dos seus 90 anos de idade, João está enfrentando desafios. João não tem mais a mesma força que você tem. João, ele está velho, mas João, ele é o evangelista escolhido para fazer prevalecer a vontade do Senhor, ainda na sua tenra idade. A lenda da sua imortalidade atinge os imperadores, e um deles resolveu testar para saber se era verdade, se João realmente era imortal. Reza a história, alguns dizem que não é verdadeira, mas esse último imperador que vai testá-lo, segundo os anais da história, disse que ele preparou um momento, e nesse momento ele coloca barril de óleo fervente, azeite. E segundo o historiador Policarpo conta isso, dizendo que pegam João e colocam ele dentro desse barril de óleo fervendo. E a plateia, todos que estavam assistindo, esperavam que de fato o velho João viesse morrer. Só que a história diz que ele se levanta após alguns minutos de dentro do barril de óleo fervendo. O historiador vai dizer que as suas roupas estavam um pouquinho chamuscadas. Ele estava todo ensopado de óleo.
mas João estava vivo. Ileso, claro, mas vivo. E aí o imperador entende: calma aí, realmente esse homem não pode ser morto. O que eu devo fazer com ele? Então eu devo aprisioná-lo aonde? Coloque ele em Patmos, que também reza a história dizendo que era a sua ilha particular do imperador, onde ele gostava de criar alguns bichinhos, e era para lá que ele mandava todos os seus prisioneiros. Ele resolve colocar João na ilha de Patmos, cujo significado é mortal. Uma vez colocando João lá, acabei com a vida dele, não tem mais. Só que lá na ilha de Patmos, esse João, com seus 100 anos de idade, vai ter o privilégio de ser o canal de Deus para o último livro da Bíblia, o Apocalipse. João vai começar a receber do Senhor revelações, mas eu não quero falar disso. Eu estou apenas contando um pouco da história desse homem que vai redigir para nós não só um evangelho, como 3 epístolas e um livro de Apocalipse. Só que esse mesmo João me chama a atenção porque ele era o pregador oficial daquele tempo. Está pensando que tu era chamado, que eu era chamado? Nada. Não tinha pregador melhor do que João. Quem? Falcão? Que Falcão o quê? Que trovão o quê? É João. Mas João não tem a eloquência de Kaique. Ele não tem a brabeza de Fábio. João pegava o seu momento, e a pregação de João era aquela que realmente deixava todo mundo atordoado. Pergunte: de quê, pastor? De sono. Porque a pregação de João era mais ou menos assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E sabe o que é interessante? É que ele repetia essa mensagem o tempo todo. Era o pregador que mais repetia a mensagem. João era sempre mesmo, mas João era querido. Aleluia. João não era desprezado. João não era jogado nos cantos porque ficou velho, esquecido. Ninguém mais dá oportunidade, pelo contrário, respeita João. Mas por quê? Porque esse daí andou com Jesus. E quem anda com Jesus não fica esquecido. Aleluia. Olha o teu irmão do lado, já diz isso para ele. Quem anda com Jesus, querido, tem momento de caverna, tem momento de solidão, tem momento de deserto, tem momento de desespero, tem momento de dor, de aflição, mas nunca fica esquecido. Porque eu posso te esquecer, mas Ele não te esquece. Eu posso te abandonar, mas Ele não te abandona. Eu posso te deixar na estrada sozinho, mas Ele vai dizer: eu estou andando contigo. Glória. Você pode dizer amém? Mas como que é isso? E agora eu encontro ele redigindo, dizendo: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas o que me chama a atenção é que ele vai dizer: e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabe o que eu aprendo na Bíblia? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1. A fé é o firme, ela é a convicção, ela é a certeza. Permitam-me parafrasear: ela é o padrão que não deixa você perder o foco. Por quê, pastor?
Porque por meio da fé, escrito está Romanos 4,17, que Deus chama a existência o que não existe, como se já existisse. Não, irmão, isso é sério. É a Bíblia que está nos dizendo que Deus chama a existência o que não existe, como se já existisse. Ah, pastor, me prova isso na Bíblia. Quando você abre o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, o que é que você encontra? A Bíblia diz, logo no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí chega alguns e diz assim: não, mas a terra surgiu de um processo que aconteceu há 5 bilhões de anos no centro do universo, uma explosão chamada Big Bang fez com que a terra passasse por processos até chegar ao que ela é hoje. Sabe o que eu entendo? Eu leciono, às vezes eu falo para os alunos. Então aquela explosão ocasionada há 5 bilhões de anos, no nada, se chama Deus. Porque não tem uma explicação para dizer que do nada surge alguma coisa, mas a Bíblia diz que do nada Deus faz as coisas acontecerem. Aleluia! Do nada Deus chama a existência o que não existe. Do nada Deus cria. E ele começa um processo: haja luz. Foi a primeira declaração. E eu gosto desse versículo porque é o versículo 2, né? E o 3, quando ele vai falar sobre: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das... Algumas Bíblias vai dizer ele andava, né? Outras dizem ele estava sobre, independente. O Espírito de Deus, ele está andando por cima das águas, e a terra estava debaixo dessas águas, mergulhada em terra. Então ele declara: haja luz. E quando ele declara, escuta isso aqui, crente, eu não sei como é que está a tua vida, mas quando a luz ela é convocada pelo Espírito Santo, o que acontece? A escuridão vai embora. Aleluia. As trevas é obrigada a fazer as malas e ir embora. O que é isso? Quando a luz chega, as trevas perdem o direito de resistir. Quando a luz chega, as trevas é obrigada a ir embora. E quando a luz chega, a revelação vem à tona. O que estava oculto aparece, o que estava escondido surge. Oh meu Deus do céu, é Deus dizendo: eu elimino as trevas que atrapalham o processo da tua caminhada. Eu elimino as trevas que impedem a tua conquista. Eu elimino as trevas que impedem a tua trajetória. Eu elimino as trevas que não deixam você sorrir. Mas nesta manhã Deus está dizendo: eu vou te trazer a vitória, para tu sorrir de novo, para tu conquistar de novo, para tu chegar de novo. Aleluia. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas aí, Caim, que eu fui procurar entender o que era vitória. Sabe o que eu descobri, meu irmão? Que a palavra vitória, ela deriva do original e ela é chamada de Nike. Nike na língua inglesa é Nike, e Nike por sua vez vai derivar também da deusa grega Nice. E a deusa grega Nice parafraseia o sentido de vitória. Os gregos, quando conquistavam guerras,
Quando eles conquistavam suas coisas, eles celebravam a Nice, a deusa da vitória. Claro que isso não tem nada a ver comigo nem contigo, porque nós não declaramos aqui nossa fidelidade a uma entidade grega, pelo contrário. Mas aí, para melhorar mais ainda, a palavra original para eu utilizar, mesmo sabendo que Nice, Níquel, Nice, dá sentido à palavra vitória, o hebraico chama de Nitzachon, e Nitzachon significa vitória em meio às dificuldades, vitória em meio às guerras, vitória em meio às lutas. O judeu, o israelita, quando ele queria vitória, ele dizia Nitzachon, no meio da guerra, no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, porque a vitória que ele estava conquistando não vinha da terra, não vinha de homens, vinha de Deus, vinha do céu. E nessa manhã o Senhor está dizendo: estou trazendo vitória para a minha igreja, estou trazendo vitória para os meus, para as minhas. E quem quer vitória nessa manhã, por favor, levanta essa tua mão e glorifica ao Senhor, porque ainda tem vitória de Deus na terra. Meu Deus, vamos lá. Mas pastor, o que significa vitória? Além disso tudo aí, vamos usar o simples, o normal, linguagem normal. Vamos lá, repita comigo: vitória significa logro, êxito, conquista, superação. Você entendeu o que eu disse? Vitória significa o quê? Logro, mais o quê? Êxito, mais o quê? Conquista, superação. Quem supera não perde o foco no processo. Pegou? Você acabou quase mudando o tema da mensagem. Eu olhei para a blusa dele e eu vi lá: opa, não perca o foco no processo. Repita comigo: vitória! Não é para qualquer um, é só para quem não perde o foco. Você pode dizer amém? Meu Deus do céu, olha só, quando eu abro a Bíblia no São Mateus capítulo 4, versículo 10, eu descubro que vitória está destinada a quem se predispõe a adorar. Ah, pastor, que é isso? É capítulo 4 de São Mateus. O que a gente tem? Nós temos Jesus sendo conduzido para onde? Para o deserto, sim ou não? No deserto Jesus está passando por quê? Privações, ou provações, tribulações, guerras, sim ou não? Jesus está enfrentando dificuldade. E perceba que ele foi pegado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca Jesus no meio da prova, irmão. Não entendi, pastor. Quem te prova é Deus. Quem coloca a crente na prova é Deus. Mas por que Deus me coloca na prova? Por que Deus me deixa entrar na prova? Porque no meio da prova, quando ela termina, você sai o que? Aprovado. E a Bíblia, ela coloca em evidência que Jesus, ele foi chamado de varão aprovado. Por quê? No meio da dificuldade, Jesus não desistiu do foco. No meio da dificuldade, Jesus enfrenta o diabo de frente, irmão. Está com fome, Jesus? Tu pode transformar pedra em pão. É só querer. Está no
o dedo, vira pão. Aí Jesus vai dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, permita, que vem da boca de Deus. Tu acha que ele desiste? Ele continua ainda insistindo em tentar pegar Jesus em alguma falha. Pega Jesus, leva o pináculo bem alto, diz para ele: lança-te daqui abaixo, está escrito. Ele vai dar ordem aos anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, não é isso que está escrito? Aí Jesus olha para ele e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Pelo amor de Deus. Mais uma vez Jesus vai enfrentá-lo. Ele pega Jesus, leva para uma montanha bem alta, coloca todos os reinos da terra diante de Jesus e diz: olha, tudo isso eu te dou, se você se prostrar e me adorar. O que Jesus vai dizer para ele? Vai-te, Satanás, porque escrito está: somente ao Senhor teu Deus darás culto. O que Jesus me ensina? Não perca o foco. Quer vitória? Quer vitória? Continue crendo, continue lutando, continue acreditando. Quer superar? Continue crendo. Quer avançar? Continue acreditando. Aleluia! O segredo é você acreditar. O segredo é você depositar fé. O segredo é você não desvencilhar-se da fé. Porque a intenção do inimigo é tirar você do foco o tempo todo. A intenção dele é acabar com você o tempo todo. Você acha que não? Pelo amor de Deus. Repita comigo: vitória não é para qualquer um. Agora, olha que coisa interessante. A gente viu o inimigo colocando Jesus em situações difíceis, Jesus saindo com categoria, com classe. Porque Jesus é assim, né? E ele te ensina a sair com categoria também. Ele não é egoísta não, ele te ensina a sair da prova com categoria. Mesmo que tu chegue nela reclamando às vezes. Tu chega mostrando o teu lado humano. Eu já chego até assim, pastor Fábio, vai. Estou te entendendo não. Aí Jesus olha para ele assim: meu filho, quem foi que disse que eu sou para ser entendido? É para ser obedecido. Quando tu obedece, aí tua mente esclarece. Quando tu obedece, aí tua mente começa a compreender. Aí quando tu obedece, o segredo é o que, irmão? Vamos lá. Mas o que eu preciso vencer, pastor? Existem pelo menos 3 grandes inimigos que nos assolam sempre. Nós precisamos vencê-los por meio da fé. Quais são? O primeiro deles, o mundo. Primeiro inimigo mortal que nós temos, o mundo. Sim ou não? O mundo assola todo mundo. O mundo te oferece fantasias o tempo todo. O mundo olha para você e diz assim: olha, eu sou melhor, vem para cá. Nessa manhã, quem é que gostaria de estar aqui se não fosse só você? Pergunta quem está lá fora se queria estar aqui. Mas vocês estão hoje no melhor lugar do mundo. Vocês estão fazendo a coisa mais importante na vida de vocês. O que, pastor? Vamos lá. Quando eu olho para o Antigo
Testamento, claro que a gente não faz isso, mas quando eu olho para o Antigo Testamento, eu percebo Deus criando todas as coisas e no sétimo dia ele descansando. Parece que eu vejo Deus dizendo assim, ó, no sétimo dia ninguém trabalha, para ficar em casa o dia todo, sentado no sofá, assistindo Netflix, ninguém sai de casa, é dia de descanso. Parece que é isso que a gente entende, mas na verdade não é isso. É Deus dizendo, ó, no sétimo dia ninguém trabalha. Por quê? Porque no sétimo dia, que é o sábado, é dia de consagração, é dia de renovação de votos, é dia de entrar na minha presença, é dia de me buscar, é dia de me adorar, é dia de estar comigo. No sábado, Deus está dizendo, não trabalha, porque é dia de renovar os votos. Maravilhosa, Era dia de renovar os votos, era dia de agradecer, era dia de louvar por mais uma semana de trabalho. Ou seja, o resultado disso tudo veio a 7ª semana, veio o 7º mês. No 7º mês eu quero todo mundo celebrando, eu quero todo mundo adorando. Deus gosta desse negócio, irmão. Mas o mundo, ele não se preocupa com isso. Sim ou não? Quem está no mundo não tira um dia para buscar a Deus, mas você está tirando um dia para consagrar a tua vida, para renovar os teus votos. A semana foi fácil? Foi aquela semana tranquila? Tu não enfrentou nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, nenhuma tentação, nenhuma prova? Quem disse que não? E aí você consegue chegar no dia de sábado, imenso de uma semana turbulenta, de perseguição, e você consegue chegar no dia de sábado, de manhã de agonisa, e dobrar os joelhos e reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus, saber que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. aleluia. E aí você olha, foi difícil, mas eu consegui chegar aqui. A minha fé me deu a vitória. Segundo, a carne. Repita comigo, a carne. A carne é difícil, né? Inimigo mortal. Mas aí Jesus diz assim: a tua luta não é contra a carne. Opa! Olha o que Jesus está dizendo. A carne é um problema, Jesus, eu sei. Aí Jesus está dizendo, mas não é contra a carne que tu tem que lutar. Mas Senhor, se eu não lutar, tu vai perder. Então como é que eu venço? Joelho, oração, jejum, palavra, consagração, Bíblia, louvor, adoração. Olha quantas coisas Jesus está dando para você vencer a carne, sem precisar lutar com ela, porque se lutar tu perde. Mas a carne é um inimigo que a gente precisa superar como pastor, usando a fé. Terceira realidade, o próprio inimigo. Gosto muito de falar o nome dele quando eu estou aqui em cima, não. Mas o diabo. Este é o terceiro inimigo. E olha que coisa interessante que a gente aprende aqui, porque o texto é claro. O texto diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mundo fora. Não serve para você. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, eu vou repetir, vence o mundo. Você pode dizer um Marcelo para mim, porque eu sou nascido de Deus. Aleluia. Ah, meu Deus do céu.
Sabe o que eu aprendo com João? João, Leonardo, ele está priorizando para mim a importância da salvação que eu ganhei. Amém? Aleluia. Quando ele diz aquele que é nascido de Deus nesse mundo, sabe o que ele está dizendo? Quem te salvou não foi qualquer um. Quem te alcançou não foi qualquer coisa. Quem te salvou foi Jesus. Aleluia. João prioriza o ensino e a certeza da salvação. Ah, meu Deus do céu! Quando ele declara filhinhos, ele não separa aqui apenas o jovem, ele coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. E ele declara dizendo: ó, todo aquele que é nascido de Deus, se tem 12, se tem 15, se tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 50, se tem 60, se tem 70, não importa. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? O de 40, o de 20, o de 15, o de 50, o de 70, todo mundo passa pelo mesmo processo. Qual processo? Tentação, tribulação, guerra, adversidade, todo mundo enfrenta a mesma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de escassez de moralidade. E se a igreja não manter a moralidade, a igreja perde também. Pastor, escassez de moralidade, você vê aí fora? Existe alguma moralidade no mundo de hoje? Esses dias eu entrei no ônibus, eu até mexi com a minha esposa, eu falei, adolescente entrando aí. Eu tenho 60 anos. Vestido igualzinho um adolescente. Eu falei, olha, adolescente entrou aí. Pergunto para vocês, cadê a moral? Cadê o respeito? Falei, pô, só adolescente que você veste assim, você é roupa de adolescente? Mais uma senhora de 60 anos. Cadê o pudor? Cadê a vergonha? Cadê a moral? Tudo bem que a moda hoje é toda diferente, as coisas mudam, acontecem, e a galera vai acompanhando a vibe do momento, mas independente disso não justifica. Meu amigo pastor Fábio que gosta de falar sobre isso. Amém, irmãos? Vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, eu vou caminhar para o final, que eu não quero falar a você. A primeira coisa que João evidencia para mim aí dentro é o nascimento. Repita comigo, nascimento. Nascimento. Porque o texto diz todo aquele que é nascido. Então a primeira coisa que ele evidencia é o nascimento. E eu pergunto, como é esse nascer? Porque quando Jesus ele falou sobre essa questão, aliás, quando João pontua isso, dentre eles aparece um e pergunta, mas como é isso? Como é? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus, não, querido, Nicodemo, não é isso não. Olha só, tu é sábio, tu é inteligente, mas não é isso não, querido. Esse novo nascimento aqui não tem nada a ver de entrar no ventre e sair de novo, não é isso não. Mas como que é esse novo nascimento? Deixa eu te dar uma palhinha. Está vendo aquele pregador que apareceu lá no deserto? Sim, quem é aquele lá, João? Pois é, como é que ele fala sobre o nascimento? Aí ele fala do nascimento através de um batismo em água. Então é desse jeito, querido. E aquele batismo ali automaticamente significa que a partir do momento que você é mergulhado em água e sai das águas, você deixa o velho homem mergulhado lá e uma nova criatura se levanta com mentalidade nova, com pensamento novo, ou seja, com uma postura nova, com uma qualidade nova, ou seja, totalmente transformado. Aleluia. Mas eu acho engraçado, pastor Fábio, é que tem sempre alguém pegando o anzol, voltando lá para tentar resgatar a velha criatura e trazê-la de volta. Tem saudade do mundo. O Senhor está dizendo, esquece o mundo, abandona o mundo, deixa o mundo
Amém, irmãos? Vamos lá. Segunda coisa que ele evidencia no texto, repita comigo. Segunda coisa que ele evidencia no texto: vitória. Preciso nem falar mais sobre ela. Terceira coisa que ele evidencia no texto, pastor: fé. Automaticamente é isso que dá sentido à mensagem. Porque todo que é nascido, todo aquele que é nascido de Deus, ele acredita sim ou não? Sim. Ele acredita sim ou não? Sim. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não ama a palavra de Deus, não é isso, irmão? Ele ama. Ele não gosta, é isso? Ele gosta da palavra. Não, todo aquele que é nascido de novo, ele acredita em Deus. Ele ama a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele segue a palavra de Deus, ele pontua a palavra de Deus na sua vida. Sim ou não? Olha para o teu irmão do teu lado e diz para ele: nunca perca o foco da promessa. Deixa eu fechar aqui, porque senão eles vão embora só amanhã. Repita comigo: a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o mundo vai te levar a lugares que você não quer ir. A vitória que vence o mundo vai te conduzir a lugar que você não quer ir. Como assim, pastor? Lugares que eu não quero ir? Sim. Eu posso começar por aqui. Quando Deus ele chega diante, olha que coisa tremenda. Quando ele chega diante de Jeremias está sendo preparado, Leonardo, para ser sacerdote. Seu pai era sacerdote, linhagem sacerdotal. Eu costumo dizer que naquele momento, quando ele está colocando as roupas para fazer o seu estágio, e o seu pai diz para ele: hoje você vai oficializar a cerimônia, tu vai observar e tu vai aprender para fazer igual, porque é claro que isso aqui é processo. Tu só vai ser consagrado a sacerdote com 30 anos, mas até lá tu vai aprender como é que funciona. E ele está ali, preparado, pronto para oficializar a sua primeira cerimônia, como aprendiz, estagiando. Momento em que ele se posiciona, Deus brada no céu. E quando Deus brada no céu, ele vai dizer: eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Tu já era escolhido no ventre da tua mãe. No ventre da tua mãe eu te consagrei. No ventre da tua mãe eu te dei as nações. No ventre da tua mãe eu te escolhi para ser profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero mais uma voz sacerdotal. Eu quero uma voz profética. Por quê? Porque você vai ser martelo para esmiuçar a pedra. Eu entendi. Eu vou te usar como martelo para quebrar corações de pedra. Jeremias sente o peso. Quando ele sente o peso, ele diz: ai Deus! Ele se esquiva: Senhor, eu sou uma criança, eu sou um menino, eu sou moço. Aí Deus olha para ele, ele está dizendo: eu sou moço. Jeremias, Leonardo,
está saindo da sua idade de moço, de menino com 20 anos, está completando 21 anos de idade, chegando à maior idade. Quando ele chega à maior idade, ele ousa dizer que ainda é menino, porque no contexto da história, de 20 anos para baixo é considerado um menino moço. Olha só, e ele está transitando de uma idade para outra e está dizendo: eu sou menina. E Deus diz para ele: rapaz, tu deixou de ser menino, e eu estou te consagrando a profeta, porque eu não quero voz sacerdotal, eu quero voz profética. Não entendi como o sacerdote não leciona, não ensina, mas como profeta não quebra coração de pedra, como profeta não entra onde eu entro, como profeta não faz o que eu quero, como profeta não é meu representante, como profeta não é minha voz, como profeta quando tu chega, eu estou chegando, como profeta quando tu abre a boca, quem fala sou eu, como profeta não tem resistência, porque eu sou a inspiração que te envolve, que te leva, que te conduz, que te movimenta. O irmão do lado diz para ele: Deus te chamou. Então não perca o processo, não perca o foco, pelo amor de Deus. Aí lá vem, segundo o reclamão da história, aliás, o primeiro que eu até pontuei, Moisés. Está lá Moisés pastoreando ovelhinhas do sogro. Uma ovelhinha se esquiva, se esconde, corre. Ele vai atrás da ovelhinha, pastor Fábio. Chegando lá, ele vê uma sarça pegando fogo, arbusto do deserto, resistente ao calor e à temperatura do deserto. Parente da cássia, resistência, mas diante do fogo, meu Deus, se fosse fogo de verdade, teria queimado rápido. Mas a cássia está lá, suportando o calor do deserto, as intempéries, o vento, o tempo, tempestades de areia, sol causticante. E é a sarça que Deus escolhe. Para quê, pastor? Para se manifestar nela. Ei, eu já abro um leque aqui, porque Deus está dizendo que tem sarça nessa manhã na minha casa. Tem sarça que não morre com o calor do deserto. Tem sarça que pode ser feia. Tem sarça que não é bonita. Tem sarça nessa manhã que a minha presença é como fogo em sua vida. Eu faço como pregador. Deus te escolheu sarça porque tu aguenta deserto. Deus te escolheu sarça porque tu aguenta calor. Deus te escolheu sarça porque no meio do erro tu não morre, tu tem resistência. Aleluia! Mas a sarça está lá pegando fogo. Moisés olha e diz assim: opa, me chamou a atenção, preciso chegar perto para ver, preciso ter certeza. Sabe o que é isso? A presença de Deus atrai. É maravilhoso. Se não, a presença de Deus chama a atenção. Glória, glória. A presença de Deus mexe contigo. A presença de Deus mexe contigo, te chama a atenção, te atrai, te leva para perto. Moisés está perto. Quando Moisés chega, Deus fala: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Sabe o que eu aprendi? A presença de Deus santifica o local. Glória a Deus. É maravilhoso. Não, vou repetir, você não entendeu. A presença de Deus santifica o local. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Calma aí, pastor. Melhor
Aonde você chega, Deus muda o ambiente. Não, calma aí, pastor. Calma aí, pastor. Aonde você chega, Deus muda o ambiente. Não entendi, porque quando você chega, você não chega sozinho. Aleluia! Quando você chega, você leva quem contigo? A presença. A presença de quem? De Deus. E quando ele chega, o que acontece? O ambiente? Não, meu Deus do céu, Deus está dizendo, eu quero te usar para mudar o ambiente. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Você entendeu? Mas esse Moisés agora, quando Deus diz para ele, eu escolhi. Tu vai lá interpretar, não. Eu tenho dificuldade. Que é isso? Olha só, desculpa. Não, sei o que. Rapaz, eu já te mostrei poder. Deus, eu tenho dificuldade? Não, que é isso? Tem gente que descer legal, não é legal coisa nenhuma. Eu tenho dificuldade, Senhor. Já esqueci o dialeto, não sei como é que fala. Estou 40 anos fora do Egito, Senhor. Não sei mais. Muda. Não tem problema não, Moisés. Arão está lá. Tu não está sozinho. Arão foi escolhido, nem sabia que tinha sido escolhido. Arão foi separado, nem sabia que tinha sido separado. Olha que coisa. Fala o teu irmão do lado, não importa. Não importa. A tua dependência, a tua dificuldade, porque quando Deus escolhe, Deus envia. Jeremias colocou dificuldade, Moisés colocou dificuldade, Isaías colocou dificuldade. Tu acha que tu não vai colocar? Mas a vitória que vence o mundo. Mas você tem as dificuldades superar Glória a os Deus. obstáculos. Amém, Jesus. Na luta, tu não está sozinho. Na guerra, tu não pelejas sozinho. Mas por que, pastor? Porque o Senhor é contigo. Glória a E a Deus. Bíblia é clara quando diz: por onde quer que tu andares, o Senhor vai andar contigo. Se pisares nos espinhos, não pisarás sozinho, o Senhor pisa contigo. Se te colocarem para passar por debaixo das águas, você não vai. O Senhor vai passar contigo. No fogo, Ele vai passar contigo. Na prova, tu não está sozinho. Por quê, pastor? Porque a vitória que vence o mundo é a tua fé. Ele vai te ajudar na dificuldade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu espero que essa mensagem edifique o seu coração.